todos nesta tarde na nossa casa. Sejam realmente bem-vindos a esse oásis em que podemos refrigerar a nossa alma, os nossos pensamentos, desfrutando da boa companhia espiritual, que já estava aqui muito antes de nós chegarmos. A música nos envolvendo, vai nos convidando à introspecção, à relaxação, aquele estado mental que convém a um encontro como este. E a fim de que nós extraiamos daqui todo o proveito possível, e como viemos lá de fora em ambientes diferentes, vamos procurar nos congregar em um só pensamento aqui, e a prece é um excelente veículo para isso. E digamos assim: Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, companheiros da espiritualidade, eis-me aqui nesta hora, Senhor, tentando me desenvolver um pouquinho mais, tentando entender um pouquinho mais a mim e a vida. Que possam os mentores amigos ser conosco nesta hora, nos trazendo aquele perfeito entendimento da mensagem que vai ser veiculada. E que ao sairmos daqui, Senhor, nós saímos justificados. É, portanto, Pai, em Teu nome, em nome do Cristo e dos companheiros espirituais que nos assistem, que nós iniciamos o nosso encontro desta quarta-feira. Quem vai nos conduzir no tema palestra é a nossa companheira Mariana Lima, Departamento Espiritual da Casa. Com ela, portanto, nosso carinho, nosso afeto, para que ela seja bem feliz, se sinta à vontade de seu recado. Tudo contigo, Mariana. Muito boa tarde a todos que estão aqui conosco presencialmente e aqueles que nos acompanham também pela internet. O nosso assunto de hoje é um assunto muito bonito. Nós vamos falar um pouquinho e refletir um pouquinho sobre o perdão e a paz interior. Parece fácil a gente dizer assim, da boca para fora, que para ficarmos em paz a gente precisa perdoar. Mas afinal de contas, o que é de verdade perdoar? Se a gente for pensar na palavra, a gente vai descobrir que perdoar é uma palavra que deriva do latim perdonare. Se a gente dividir essa palavra, a gente vai entender que per é um pedacinho de palavra que significa uma ação completa. Quando um corredor vai percorrer um percurso, ele vai correr totalmente. Quando a gente pensa na palavra perfurar, é porque vamos furar completamente. Perdoar, então, nos remete a perdoar. Doar por completo. Mas doar o quê? O que a gente doa para o outro, para nós mesmos, quando a gente perdoa? Ora, doamos os nossos mais nobres sentimentos: misericórdia, benevolência, tolerância e paciência. É o que de mais rico podemos doar completamente ao outro, quando de verdade, do fundo do coração, a gente perdoa. Antigamente, quando os historiadores foram fazer as suas pesquisas e traduzir os livros, como a Bíblia e outros livros religiosos, não existia a palavra perdão, mas existia uma palavra grega que era aphiene. Essa palavra em grego, que depois foi traduzida para perdão,
significa soltar, libertar, deixar ir. É isso que fazemos quando a gente perdoa. A gente deixa ir, a gente liberta, a gente se liberta dos sentimentos ruins, da mágoa, da ofensa, da energia ruim, do lixo que a gente guarda no nosso espírito, de tudo aquilo que a gente vai revirando e revolvendo toda vez que a gente lembra o que fizeram conosco. É disso que a gente se livra, é isso que a gente deixa ir. O ofensor, quando vem a nós com palavras rudes, com comportamentos que julgamos inadequados, com julgamentos, com apontamentos, com palavras de desagrado, né? Que nos ofendem. Esse ofensor, ele trabalha, ele age no campo do ego ferido. Ele está ferido, por isso que ele fere. Quando o ofendido se deixa ofender e atingir, também está no campo do ego ferido. Afinal de contas, quem é esse que está me proferindo essas palavras, está me acusando, me julgando? Quando a gente sai desse lugar do ego ferido, a gente passa para o que a gente chama de ego superior ou eu divino. Não é fácil, mas aí a gente passa a ser inofendível. A gente não se ofende mais, porque sabe que aquelas palavras, que aquele comportamento, que aqueles apontamentos pertencem ao outro, não a nós. Parece fácil falar, mas a gente caminha sempre com o nosso orgulho, com a nossa honra, e a gente se deixa atingir. Então a gente fica muito ofendido. E como perdoar se a gente se sente ainda muito atingido? O nosso ego é como uma água cristalina. À medida que a gente vai recebendo, aceitando, internalizando essas ofensas, essa água vai ficando contaminada. No momento que a gente passa para um ego superior, um ego mais elevado, que já não se ofende tanto, ele passa a se comportar como a luz, que independente do que acontece no ambiente, não se contamina. Segue iluminando, segue fazendo o seu trabalho, sem se contaminar, sem se sentir atingido. Mahatma Gandhi um dia foi questionado. Foi perguntado como que ele fazia para perdoar. E ele respondeu: eu não perdoo. Como não perdoo? Eu não perdoo porque eu nunca me sinto ofendido. Não preciso perdoar. Essas palavras que proferem contra mim pertencem a quem as profere, não a mim. Mas é Gandhi, não somos nós. Fica mais difícil. Mas só o fato da gente estar pensando nisso, refletindo, lembrando, estudando, lendo, ouvindo sobre perdão, já nos coloca um passo adiante. A gente quer melhorar. A gente quer passar desse ego ferido para um ego menos atingível, vamos dizer assim. A gente tem que lembrar das orações. Das orações que Jesus ensinou, que deixou registradas. Vou pegar 2 exemplos.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Perdoamos? Oração de São Francisco. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Se não fosse para perdoar, a oração ia ser: onde houver ofensa, que eu leve o revide. Não é isso que está escrito. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. No livro de Mateus e também no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma passagem muito bonita que diz, onde Jesus diz: ao levar uma oferta a Deus, se lembrares de que um irmão tem algo contra ti, não é nem nós contra o irmão, é o irmão contra nós. Deves primeiro buscar a reconciliação e só depois volte ao altar com a tua oferta. O que Deus, Jesus, quis nos dizer com essa passagem? Que mais importante que ofertar uma prece, que ofertar um sacrifício, uma promessa, é ofertar a Ele a paz de espírito, a harmonia das relações. De nada adianta a gente elevar o pensamento, entregar uma bonita prece aos nossos irmãos espirituais, nossos protetores, a Jesus, a Deus, se não estamos bem resolvidos nas nossas relações mais íntimas. Não é isso que Jesus quer da gente, não foi para isso que Ele nos colocou aqui. Foi para que a gente se acertasse. Porque todos nós sabemos que se a gente não se reconecta com esse irmão com quem a gente tem essa desavença, essa relação vai voltar numa outra encarnação. Enquanto a gente não superar essa dificuldade, ela vai seguir acontecendo. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade. É muito bonito que a gente esteja aqui ouvindo, lendo, estudando, porque isso nos dá ferramentas para lidar com essas situações. Porque não é fácil. Eu perdoo. Mas como é que eu vou conseguir conviver com essa pessoa depois? Perdoar é diferente de confiar. A gente perdoa, mas a gente liga aquela luzinha de alerta. A gente não pode menosprezar quem nos faz mal. Por quê? Ninguém virá santo depois do perdão, né? A gente não pode menosprezar para não ser vítima novamente daquele mal que nos fizeram, para aprender o que a gente não deve fazer, porque tudo é ensinamento. Me fizeram mal, eu não gostei, eu não vou fazer com o outro, porque eu sei o quanto isso me atingiu. E também a gente não deve menosprezar o outro que nos fez mal, porque pode ser que mais adiante a gente precise socorrer essa pessoa. Pode acontecer. A situação pode se apresentar diferente um dia. E a gente tem que lembrar para estar pronto para estender a mão. E aí, de fato, a gente vai estar colocando o perdão em prática. Perdoar não é esquecer, porque afinal de contas temos memória. Não vamos esquecer, mas podemos ressignificar. A gente pode ainda lembrar do mal que nos fizeram, das palavras rudes que nos foram ditas. Mas como eu lembro disso? Ainda com mágoa? Com rancor? Ou eu lembro como um aprendizado que consegui superar? Quando a gente consegue ressignificar
identificar, a gente dá o primeiro passo para o perdão. Perdoar também não é aprovar o comportamento do outro, não é ser conivente com o comportamento do outro, é saber reconhecer essa diferença. Também não é permitir que o outro siga errando. A gente pode perdoar, mas a gente pode chamar atenção, a gente pode denunciar um crime e ainda assim perdoar. Perdoar não é esperar reconhecimento, nem agir com arrogância. Porque às vezes a gente acha que está perdoando, aí fica remoendo aquela história durante 5, 10, 15 anos. Aí um dia a gente acha que conseguiu superar. Aí encontra a pessoa e diz assim: tá, fulano, finalmente eu te perdoei. Aí o fulano diz assim: perdoa do quê? A pessoa nem lembra mais. E aí aquela raiva toda volta. A gente não perdoou, a gente não conseguiu ressignificar aquela lembrança, aquela memória, aquele ocorrido. Toda aquela raiva, aquela mágoa, aquele desespero voltou. Porque às vezes o que o outro faz tem um significado muito mais profundo na gente do que na pessoa que fez. Muitas vezes as desavenças não precisam desse perdão longo, profundo. Uma conversa, um diálogo, uma convivência mais próxima, uma oportunidade, uma chance que a gente dá, já é suficiente para que isso não vire de fato uma mágoa para nenhum. Perdoar é não conservar a ideia perturbadora, é devolver em luz o que a gente recebe em trevas. No livro Mãos Unidas, ditado por Emmanuel, através do Chico, existe um capítulo que chama A Estranha Crise. Esse capítulo fala de muitas crises que a humanidade vai passar, como resolver, o que a gente pode fazer para superar. E no final ela diz que existe uma crise que é a pior de todas. É a crise da intolerância e do ódio. Essa é uma crise duradoura. É uma crise que atinge a todos. E afinal de contas, qual é o remédio? Emmanuel responde: o remédio para essa crise só pode ser encontrado na farmácia da alma e se chama perdão. Por que a gente vive em desavença, em guerra, com mazelas, que atinge não só uma comunidade, mas países? Porque ninguém consegue de fato perdoar. O perdão ele esbarra no orgulho, na vaidade, no ódio, e muitas vezes não consegue transpor essas barreiras. O que a gente está propondo é essa reflexão para que a gente abaixe esses muros, diminua o tamanho deles, para que o perdão possa ser maior do que tudo isso, a vontade de perdoar possa ser maior. Quantas vezes devemos perdoar o nosso desafeto? Jesus responde essa questão a Pedro. Ele diz: devemos perdoar os nossos irmãos 70 vezes 7. Que ele quer dizer: quantas
vezes forem necessárias. Poxa vida, mas daí ele vai continuar errando e eu vou continuar perdoando? Sim, quem que está ganhando com isso? Quem faz o mal, quem está perdoando? A gente não vem aqui para se melhorar, para evoluir. Nesse caminho, quem perdoa sempre não está andando para frente? Então sigamos. 70 vezes 7. Agora eu quero que vocês façam um pequeno exercício. Pensem numa pessoa que vocês amam muito, uma pessoa muito importante para vocês. Essa pessoa cometeu um deslize, ofendeu, fez algo de ruim, que vocês não gostaram, que atingiu profundamente. Eu tenho certeza que se essa pessoa vier pedir perdão, essa pessoa que vocês amam muito, vocês vão perdoar. Vão perdoar, porque vocês a amam muito. Esse é um desafio pequeno. Agora pensem numa pessoa que fez mal, que ofendeu, que julgou, que proferiu más palavras a respeito de vocês, da conduta, que mentiu, que enganou. Mas essa é uma pessoa que vocês não têm como grande afeto. É uma pessoa que está mais distante do convívio, uma pessoa da qual vocês não gostam muito. É mais difícil perdoar. Mas esse é um desafio grande. A gente cresce nos desafios pequenos, claro que a gente cresce. Mas o nosso passo, o degrau que a gente sobe é ainda maior quando a gente consegue de fato perdoar alguém que a gente gosta menos. Porque aí que está o desafio. Nelson Mandela, ao sair da prisão, depois de 27 anos preso injustamente, disse as primeiras palavras: eu sabia que quando me encaminharam para aquela porta, se eu não deixasse para trás o meu ódio e a minha amargura, eu jamais teria saído da prisão. Porque qual seria a prisão? Prisão mental. A raiva, o ódio, a amargura, a mágoa, tudo isso cria uma prisão mental da onde a gente não consegue sair, às vezes por muitos anos. A gente fica remoendo aquele sentimento e fica fazendo mal só pra gente. Buda também nos traz um ensinamento sobre o perdão. Vocês viram que eu só estou trazendo gente lá de cima, né? Para ver se todo mundo se inspira. Buda diz: não perdoar alguém e cultivar a mágoa e o ressentimento é como segurar um carvão em brasa que a gente quer atirar no outro. Quem é que está se queimando? É a gente. O outro vai receber um carvãozinho lá já apagado, mas a gente vai ficar há anos com aquele carvão queimando a mão. E às vezes a gente não consegue se livrar disso. Existem duas maneiras de perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Isso não é uma ameaça, vocês sabem disso. Dentro do nosso coração, nas profundezas dos nossos pensamentos, uma hora ou outra nós seremos confrontados com tudo isso. E o que vai ter ali dentro? Vai ter mágoa, vai ter raiva? É isso que a gente vai apresentar?
isso que de melhor a gente tem para dar ao próximo? Não é. O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, não é pelas palavras. Às vezes a gente não é muito bom com as palavras, a gente não consegue conversar muito bem com o outro, mas a gente consegue demonstrar que a gente perdoou com as nossas atitudes. E às vezes isso é mais verdadeiro do que as palavras que a gente vai dizer. A maneira com que a gente vai conduzir as relações com o outro, a partir do perdão, diz muito sobre como a gente lidou com aquilo. O mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Eu perdoei uma coisinha, já é alguma coisa, já é alguma coisa. Mas quando a gente perdoa aquilo que foi doído, aquela mágoa, aquela dor que a gente cultivou por muitos anos, quando a gente consegue de fato perdoar aquela falha grande, aí o alívio e o mérito do perdão são ainda maiores. É como se a gente deixasse para trás uma mochila pesada de culpa, de dor, de mágoa, de ressentimento, e a gente pode, enfim, respirar fundo e seguir em frente até mais rápido, porque a gente não tem mais aquele peso. Perdoar é um ato de caridade. Aliás, faz parte do que a gente entende como caridade na doutrina espírita, que está ligado também à benevolência, à indulgência e o perdão. Mas perdoar é um ato de caridade porque ele não deixa de ser um ato de caridade. A gente faz bem ao outro, mas quem recebe o bem maior é quem está fazendo. Quem trabalha, quem faz, quem pratica a caridade sabe disso. A caridade é muito boa para o nosso próximo, mas enche o nosso coração, enche a alma de quem faz. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, existe um trecho muito bonito. E eu vou ler esse trechinho. Espíritas, jamais esqueçam de que tanto por palavras quanto por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se te dizes espírita, seja-o. Esquece o mal e pense somente no bem que podes fazer. Não te afastes do caminho, nem mesmo por pensamento. Sabes que Deus pode vê-los. Despoja teus pensamentos do sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do teu coração. Feliz daquele que pode cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. E eu acrescento: e ainda, meus irmãos nada têm contra mim. Quando a gente fala de benevolência, de indulgência e de perdão, para a gente terminar, eu vou fazer uma pequena reflexão. Eu vou mostrar para vocês uma folha, eu quero que vocês me digam o que tem aqui. Vou mostrar aqui. O que é isso que eu estou mostrando para vocês? Um ponto preto. Olhem o tamanho do ponto preto e o tamanho da folha que eu estou mostrando. Todo mundo só enxergou o ponto preto. É isso que a gente enxerga no outro? É só o defeito, que às vezes é tão pequenininho, e todo o resto da folha não é muito maior que o ponto preto?
mas todo mundo só viu o ponto preto. Que a gente possa sair daqui hoje enxergando no nosso próximo não só o ponto preto, porque nós também temos os nossos, mas que a gente possa enxergar no nosso próximo todo o bem, todas as qualidades e virtudes que todos temos. Em alguns momentos, as más escolhas, as más atitudes falam mais alto e acabam por nos ferir. Mas que a gente também possa fazer prevalecer na gente o nosso lado bom. E a partir disso, colocar em prática o perdão. Todos os dias. O auto-perdão e o perdão ao próximo. Muito obrigada e que assim seja. Agradeçamos a nossa irmã Mariana pelas reflexões e guardemos num cantinho do nosso coração exatamente aquela que mais nos falou e vamos levar para casa e quem sabe se fazer com que ela se projete na nossa vida em atos de perdão, de bondade, de generosidade. Nós agora vamos para o segundo momento da tarde, que é o momento do passe. Vamos pedir aos nossos irmãos passistas que se coloquem à disposição. E cada um daqueles que estão aguardando o passe, procure cerrar os olhos aos movimentos exteriores, porque isso facilita a concentração e a recepção dos fluidos. Vamos nos concentrar na música que nos envolve, que nos conduz. Vamos pensar naqueles nossos amores, encarnados e desencarnados, e vamos enviar a eles uma vibração de carinho, de afeto, de desejo que também possam se sentir tão bem quanto nós estamos nos sentindo aqui. De tal forma que essa atividade não se encerre aqui, quando o relógio marcar a hora do encerramento, mas que ela se prolongue conosco nas nossas vidas, que ela se desdobre em atos junto à comunidade, mas principalmente junto às nossas famílias. Ausculta os nossos corações, Jesus amigo, nesta hora, e vê o que de melhor cada um de nós possui. E faz com que através da corrente espiritual isso possa ser potencializado, de tal sorte que possamos ajudar a um número considerável de criaturas que, mesmo não estando aqui presentes, de alguma sorte são alcançadas pelas luzes desse encontro, pelas irradiações que fazemos, pelo afeto que estamos enviando. E quem sabe, acima de tudo, Senhor Jesus, pela demonstração, por que não dizer de humildade que estamos testemunhando aqui, quando viemos nesta tarde todos juntos nos reunir e aprender um pouco mais. Que essas informações não fiquem apenas de entretenimento para os nossos ouvidos, mas sejam combustível a nutrir as nossas almas para a hora da dificuldade, para a hora do testemunho, para que sejamos fortes, porque tenhamos a certeza de que não estamos sozinhos, porque temos a certeza de que Deus, nosso Pai, não nos abandona, porque temos a certeza de que viemos a esse mundo com um propósito. E esse propósito, muito embora
acabe por englobar algumas dores, ele é glorioso. Ele nos leva a crescer espiritualmente, a vencer o homem velho, fera ainda, a ser domada, mas que no futuro acabará por ser apenas uma lembrança. Que possam os bons espíritos aqui presentes, Senhor Jesus, nos despedir em paz. Que possam as boas vibrações nos acompanhar até os nossos lares. E que possam os nossos familiares serem envolvidos por tudo aquilo de bom, de belo, que na tarde de hoje recebemos aqui nesta casa. E por tudo isso, Senhor, e por muito mais do que nós vimos ou ouvimos aqui nessa tarde, nós queremos te dizer muito obrigada. Muito obrigada e nos despede em paz. E assim sendo, em nome do Cristo, em nome de Deus, em nome dos amigos espirituais que nos protegem e amparam, nós estamos encerrando esse nosso encontro, desejando um bom retorno a todos aos seus lares. Boa tarde, vão com Deus.